Magus, uma mulher de óculos, que parecia uma secretária, segurava um caderno grosso e uma caneta de pena, seguia atrás de Wade. Só neste momento ela pareceu se lembrar de algo. Esta sugestão obviamente deu a Wade uma ideia. Ele olhou para os membros da equipe que trouxera do Four Seasons Garden, deu uma olhada no escritório de Reynolds e acabou rejeitando a proposta, embora parecesse estar lutando contra a ideia. Eu não posso fazer isso. As coisas aqui são mais importantes. Mesmo se fosse o mentor Reynolds, ele escolheria defender essa área também. Wade olhou pela janela. Através do canal de espionagem fixo, ele podia ver que o Jardim das Quatro Estações já estava engolfado em um mar de fogo, dentro do qual incontáveis magi negros em vestes negras estavam saqueando como eles gostavam. Droga! O líder do esquadrão de defesa morreu em batalha, o líder da vice-líder Dolorin não está em lugar algum e os líderes das equipes de caça e batalha estão ocupados. Se não, eu seria capaz de designar alguns dos nossos magos para dar apoio lá. Meu senhor, não se preocupe. Lord Pierre, encarregado do centro de troca de pontos de mérito, também é um pico de classificação magus. O sanguinário não será capaz de passar tão facilmente. Ao lado de Wade, aquela secretária com uma figura de ampulheta ajeitou os óculos, tentando consolá-lo. É tarde demais. Pierre já morreu em batalha. Nosso armazém vai cair nas mãos daqueles malditos magos negros. Wade bateu com o punho na mesa de Reynolds, deixando para trás uma marca profunda de um punho. Professor! Quão grande seria se você estivesse aqui? De repente, pensamentos fracos começaram a aparecer na mente de Wade. Pouco depois, ele não pôde deixar de rir de seu momento de fraqueza. No entanto, suas mãos ainda estavam tremendo dentro das mangas de suas vestes. Devido à sua força e sentidos espirituais superiores, comparados ao homem comum, as premonições dos magos eram bastante precisas. Embora raramente aparecessem, era uma possibilidade real que tais premonições realmente ocorressem. O quê? Pierre morreu em batalha? Como pode ser? Ele é um pico de classificação magus. Será que tem outro magus obscuro lutando aqui? Os magos vizinhos ficaram inquietos com o pensamento. Os magos do Pico 1 eram, em circunstâncias normais, os seres mais poderosos da Costa Sul. Numa situação em que o rank 2 magus não aparecia, eles eram os governantes, os objetivos e os ídolos da maioria dos magos. No entanto, o que eles pensavam ter sido uma montanha resistente com a qual podiam contar havia desmoronado, deixando os magos presentes em estado de choque. Não! Acalme-se, todo mundo! No momento em que as palavras saíram de sua boca, Wade percebeu que havia falado mal e rapidamente tentou desviar a conversa. Embora os magos negros tenham uma abordagem muito agressiva neste momento, levando a uma enorme perda em nossos membros e recursos, por favor, acredite no Four Seasons Garden. Acredite nos mais velhos e acredite em meu mentor, o rank 2 magus, Lord Reynolds. Espere por mais 15 minutos. A fúria do relâmpago da pequena aliança dos magos chegará e, uma vez que isso aconteça, faremos com que os magos negros que mataram nossos amigos e familiares paguem o preço. Cada palavra estava pingando sangue, despertando sentimentos de ódio dos magos presentes. Diante de um inimigo comum, os magos se acalmaram. Ao ver que a situação se estabilizou, Wade só pôde suspirar. Os magos da luz do Four Seasons Garden eram semelhantes a alguns pesquisadores científicos que Leylin conhecera. Para eles, seu trabalho principal era experimentar, não matar e, quando se envolviam com magos negros, esses magos oficiais tinham um desempenho muito ruim. Além das poucas equipes pequenas que estavam encarregadas de lutar e defender, a maioria dos outros magos da luz que estavam encarregados de explorar o avião secreto e cuidar das plantas haviam morrido. Com esse pensamento, Wade olhou para as equipes do Four Seasons Garden que estavam vestindo uma armadura carmesim. Pareciam extremamente calmos, sem sequer revelar a menor mudança de expressão, mesmo depois de ouvirem a notícia de Pierre morrendo em batalha e de todos os seus depósitos de recursos serem tomados pelo inimigo. Eles ainda estavam lealmente cuidando de seus deveres. Felizmente, o Four Seasons Garden ainda tem um trunfo. Com os membros do corpo das 4 estações aqui, no mínimo,
o núcleo da porta do avião secreto das eternas planícies fluviais estará a salvo. Wade se consolou. Enquanto o corpo central da consciência estivesse em suas mãos, os magos da luz do Four Seasons Garden ainda estão no controle do portão do plano secreto. Nesse caso, mesmo que sofressem uma perda devastadora, todos poderiam ser recuperados. Foi com isso em mente que, depois de ver o formidável ataque dos magos negros na Zona Experimental 3, Wade tinha escolhido recuar suas forças e realocar todos os seus homens para este lugar. Tudo estava em preparação para defender o núcleo do corpo da consciência até a morte. Esse tipo de núcleo de consciência só poderia existir dentro do plano secreto da eterna River Plains. Não podia estar muito longe do Portão de Platina, e era por essa razão que algumas organizações de magos ligeiros estavam estacionadas nas proximidades para protegê-lo, em vez de simplesmente trazê-lo de volta para a sede, por segurança. Asterisco KH. Asterisco asterisco KH. Asterisco de repente, o som nítido dos ossos quebrando foi ouvido 2 vezes. 2 magos caíram, o choque ainda aparente em seus rostos, enquanto eles ainda estavam de olho nos companheiros que haviam lutado ao lado. Matt, Hermie. O que você está fazendo? Os magos em volta rapidamente recuaram, rugindo com medo para os 2 magos cujas mãos estavam pingando sangue. Asterisco Shua Shua Shua. Asterisco que foi ainda mais rápido foi o Four Seasons Corpus, que estava na armadura vermelho sangue. Eles se transformaram em algumas listras vermelhas e cercaram esses 2 magos. Ele. Toda vez que vejo vocês magos leves e lúgubres, eu imediatamente conecto vocês para manos cordeirinhos esmagados na boca de um leão. Em meio aos escárnios e insultos, os corpos dos 2 magos leves sofreram uma mudança muito bizarra. Pedaços de pele flutuavam no chão como folhas, revelando 2 figuras estrangeiras. Um deles era careca, poupava alguns fios de cabelo no alto da cabeça, enquanto o outro era baixo e obeso, com incisivos que eram exclusivos para ratos. Esses 2 supostos magos da luz eram na verdade imitadores. São eles. Mil Faces e Sombra. Eles são classificados como fugitivos 5A e estão na lista de procurados. Seja extremamente cuidadoso, é dito que eles são especialistas em metamorfose, e podem se disfarçar para se parecer com vários magos diferentes em segundos, e sem serem pegos. De todos os magos da luz presentes, alguém reconheceu os 2 magos negros. Claro, o verdadeiro Matt e Hermie tinham sido mortos há muito tempo. Quanto a quando isso aconteceu, nenhum dos magos da luz tinha qualquer pista. Ele. O trunfo do Four Seasons Garden, o Four Seasons Corpus. Eu já ouvi falar desse nome há muito tempo. Mesmo quando cercados, os caras de 1000 caras não pareciam nem um pouco nervosos. Seus minúsculos olhos calmamente examinaram a área e então riram. Que pena! Parece que não vejo ninguém particularmente excepcional no seu grupo. Em resposta a tais insultos, os membros do Four Seasons Corpus deram uma única resposta. Asterisco Ala. Asterisco a armadura em seu corpo vibrou, runas espinhosas vermelho sangue parecendo ganhar vida quando dispararam no ar, formando aparições semelhantes a cardo. As inúmeras aparições fundiram-se e formaram uma jaula densa, prendendo Thousand Faces e Shadow dentro dela. Haha! A única coisa que vale a pena mostrar é essa gaiola espinhosa. 1000 Faces não parava de rir, mas pelas finas gotas de suor em sua testa, era evidente que ele não estava tão relaxado quanto tentava se apresentar. Shadow, você já terminou? Os membros do Four Seasons Corpus não são tão facilmente enganados. Com apenas um pequeno passo em falso, você pode até morrer aqui. 1000 Faces silenciosamente transmitiu uma mensagem para Shadow. Em breve. Eu estou quase lá. Preciso de silêncio. A resposta de Shadow revelou que sua garganta estava ressecada e uma óbvia sensação de urgência. Bem, se não fosse pelas recompensas generosas que a organização está nos dando, eu não faria esse tipo de coisa, mesmo que minha vida estivesse ameaçada. Shadow finalmente falou. Asterisco estrondo, asterisco a gaiola espinhosa, vermelha e imensa, continuava comprimindo e encolhendo a área, e incontáveis pequenos espinhos apareceram, os quais, como as abelhas, dirigiram-se diretamente para os 2 magos negros.
Asterisco BZZBZZ. TZZTZZ. Asteriscos minúsculos espinhos de cardo eram como agulhas voadores enquanto esparramavam implacavelmente os corpos dos dois magos negros, produzindo manchas de sangue carmesim fresco. Estranhamente, suas expressões não mudaram, como se seus corpos não fossem seus. Tenha cuidado. Um dos membros do corpo de 4 estações alertou, e a gaiola que estava cheia de cardos farpados entrou em contato com os dois magos negros dentro. Asterisco vovô. Asterisco naquele instante, a superfície dos corpos dos dois magos ficou preta e um anel de franjas vermelhas finais asterisco explodiu dos corpos da dupla. Isso. Wade estava um pouco desconfiado sobre isso, e ele pareceu se lembrar de algo, gritando rapidamente, saia do caminho. No entanto, já era tarde demais. Os dois corpos carbonizados sorriram, estendendo os braços. Asterisco estrondo, asterisco as tremendas ondas sonoras da explosão engoliram o escritório e foram seguidas por uma enorme quantidade de fumaça preta. Nas ondas resultantes da explosão, todos os móveis e documentos de Reynolds se transformaram em pó, e o que originalmente era sua mesa de trabalho foi cortado em 2, revelando a formação do feitiço de vedação embaixo dele. Clones e uma bomba de alta energia. Vendo o escritório que estava em completa desordem, assim como os muitos magos que haviam caído, Wade cerrou os dentes. Meu senhor, você está bem? A assustada secretária Magus rapidamente correu. Não se preocupe, eu estou bem. Wade acenou com as mãos. Depois disso, uma expressão estranha apareceu em seu rosto e suas vestes começaram a flutuar. As plantas que originalmente eram meras decorações pareciam vir à vida, transformando-se em trepadeiras que agarraram o magus feminino na frente dele. Você, meu senhor! O que você está fazendo? A secretária feminina estava em tal posição que suas pernas estavam bem abertas, apresentando uma pose humilhante diante de Wade. Ela ainda segurava traços de constrangimento e confusão em seus olhos. Mil faces! Não tente me enganar! Esta mulher Magus estava na minha cama na noite passada. Eu sou muito mais bem informada sobre o seu corpo do que você jamais será. Wade recuou vários passos, vendo friamente a secretária feminina que Magus pegou na videira. Ele. Eu acho que fui descoberto. Um sorriso maníaco apareceu no rosto da secretária, seguido por uma flutuação que revelou uma cabeça careca. É uma pena que você tenha esquecido de mim. A tábua de chão amarela sob os pés de Wade virou de repente, e uma adaga que estava piscando com uma luz prateada branca apunhalou em direção ao seu abdômen.